tema da palavra de hoje é o perigo da desonra. Só para ficar bem bonitinho, vai saber que você entendeu qual o tema da palavra de hoje, gente? Perigo da desonra. Capítulo de número 13 do Evangelho escrito por Mateus. Nós vamos ler aqui o verso de número 54 até o 58. Diz assim: E chegando à sua terra, e chegando aonde, gente? Na sua terra, terra natal. Ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam: de onde veio este a sabedoria e estes poderosos, esses poderes miraculosos? De onde veio isso? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Não estão entre nós as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? Olha o verso 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora eu preciso fazer só mais uma oração para mim começar a pregar. Espírito Santo, me ajuda mais uma vez a ministrar a sua palavra. Sozinho não dá, eu não consigo, sou incapaz. Mas eu peço que o Senhor fale por mim. O Senhor venha ungir os meus lábios, o meu espírito, a minha alma e o corpo, para que a tua igreja seja abençoada. Te peço também aquela obra personalizada que só o Senhor faz. Te peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo nesse culto, que eu estava percebendo o seguinte: eu estava falando muito alto de manhã, aí de tarde está sem voz, chegar de noite, acabou a voz. O importante é você ouvir, amém? Então, tenha um pouquinho de paciência comigo. Nós temos uma tendência muito grande de honrar os de fora e desonrar os de dentro. Você já observou que, às vezes, quando você convida alguém na sua casa, né, existe aquela preocupação de mesa posta, e botar um melhor talher na mesa, e botar a melhor taça na mesa, e botar o melhor tal, e tentar fazer a melhor comida possível, e tentar fazer isso, aquilo, outro, e tentar arrumar a casa, e tentar deixar a casa mais cheirosa, e isso, aquilo, outro. Já observou que existe essa tendência na vida de todos nós, de honrar mais os de fora e terminamos, terminamos desonrando os de dentro? Você sabia que às vezes nós honramos mais os pregadores de fora do que os pregadores da casa? Eu sei que não é o caso de vocês. Vocês pelo menos têm me dado, assim, me honrado assim, com 10 centavos de honra assim, mas eu vejo que vocês me honram um pouquinho. Não é o nosso caso aqui não, tá, gente? É o caso de alguns locais por aí afora. Esse negócio aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que aonde Jesus chegava, ele era elogiado por todos. Aonde Jesus chegava, escute isso, ele era elogiado por todos. Pastor, isso está na Bíblia? Eu te provo, te mostro aqui agora. Lucas capítulo 4, ó para cá, vem comigo para a Bíblia. Vou te mostrar na Bíblia, na Bíblia. Jesus, agora eu falei isso, agora eu tenho que achar agora, meu Deus. Onde foi que está isso?
Onde é que está escrito? Achei, achei. Fiquei com medo de não achar, gente, o texto. Porque eu tinha lido ontem, eu falei, Lucas capítulo 4, o verso de número 15, diz assim, ó: ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era o quê? Louvado, elogiado. Bota na versão, bota a minha aí, meu filho, por favor. Por todos ele era elogiado. Mas, escuta isso. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 13, quando Jesus retornou para a sua terra, que terra? Nazaré. Você lembra? Jesus nasceu aonde? Ah, gente, vocês não lembram de Bíblia, não. Jesus nasceu aonde, gente? Vou dar opção. Letra A, Belém. Letra B, Jerusalém. Letra C, Betfagé. Letra D, Cafarnaum. Jesus nasceu aonde, gente? Letra A, Belém. Jesus cresceu aonde? Letra A, Belém. Letra B, Nazaré. Letra C, Cafarnaum. Letra D, Cesaré de Filipe. Ele cresceu aonde? Nazaré. Povo inteligente. Eu sei que vocês sabem, só você esqueceu. Mas se vê a resposta, você lembra. É. Pastor, eu sou muito bem de prova de marcar. Se for escrever, quem nunca, né? Eu lembro que eu fui fazer a prova da Federal, que a segunda etapa é de escrever. Meu irmão, aqui bateu um desespero. Aconteceu também com você, Luciano? Meu Deus, que negócio é doido. Porque de marcar você bate a resposta e lembra, né? Mas de escrever é difícil. Então, muito bem. Então, Jesus nasceu aonde? Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Bom, ele cresceu em Nazaré, mas quando chegou aos 30 anos, a Bíblia diz que ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, na região da Judéia. Presta atenção para você entender a palavra, gente. Não vou aqui agora, não. Se você voar aqui agora, perdeu tudo. Nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, Nazaré da Galileia. Galileia, Nazaré. Faz assim, Galileia, o estado, Nazaré, a cidade. Tá? Por isso que é chamado de Nazareno, por isso que é chamado de Galileu. Baiano, feirense. Pronto. Entendeu? Baiano, estado, feirense, cidade. Galileu. Pronto. Nazaré, Nazareno. Pronto. Presta atenção aqui. Aí, aos 30 anos, perto dos 30 anos, ele foi para onde? Para a região da Judéia, onde João Batista batizava. E a Bíblia diz que, ao ser batizado nas águas, isso está escrito lá em Lucas, capítulo de número 3, versículo 21. Venha comigo para a gente ler juntos. Eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, entende isso aqui. Porque se tu não entendendo, o diabo rouba a palavra, inclusive. Capítulo 3, verso 21, diz assim, olha: quando todo o povo se batizava, Jesus também o foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma física, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então observe que Jesus foi o que, gente? Batizado nas águas. E depois o Espírito Santo veio sobre ele. Depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, aconteceu também outro fato que não aconteceu com nenhum dos homens da Bíblia que recebeu o Espírito Santo. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi conduzido por esse mesmo Espírito ao deserto. E no deserto ele passou 40 dias jejuando.
A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim: cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão, ó, ele voltou do Jordão e foi para onde? Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado. Ele passou 40 dias jejuando. Ninguém fez isso depois de ser cheio do Espírito Santo. A gente, depois que é cheio do Espírito Santo, já quer fazer a obra. É. Jesus, depois que foi cheio do Espírito Santo, ele foi passar por um processo. 40 dias jejuando, só na água. Presta atenção, por favor. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vai para o deserto, e quando ele termina os 40 dias, a Bíblia diz que ele regressou do deserto, após 40 dias, no poder do Espírito Santo. Entenda? Ele foi cheio do Espírito Santo e retorna agora no poder do Espírito Santo. E depois que ele retorna no poder do Espírito Santo, ele começa o seu ministério. E o ministério de Jesus foi marcado por sinais, prodígios, maravilhas, milagres aonde quer que ele chegava. Aonde Jesus chegava, tinha milagres. Agora escute, que agora você vai começar a ficar intrigado com esse negócio, igual a mim. De algum tempo para cá, eu comecei a perguntar: meu Deus, na sua palavra está escrito que aonde houver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. Logo eu tenho consciência que Jesus está aqui. Alguém também comigo? Amém? Ele está aqui entre nós. Eu sei disso. Ele está aqui entre a gente. Porque ele cumpre a sua palavra. Agora, pergunta que não quer calar. Se Jesus está aqui, Tiago Costa, por que que os milagres não estão acontecendo em todo o culto? Me responde agora. Por que que os milagres não estão acontecendo em nossos dias, como acontecia nos dias de Jesus? Por quê? Porque que ele está aqui, eu tenho certeza, você também tem. Que Jesus está entre nós, eu tenho certeza. A gente sente a presença dele, irmão. A gente adora ser presente. A gente sente ele aqui. De fato, ele está aqui. É tão verdade que você só vê porque ele está aqui. Quem te trouxe aqui foi a presença dele, foi a unção dele que trouxe aqui nessa manhã. Você não vê porque você é forte, melhor. Não, não. Você vê porque você foi atraído por ele. Então ele está aqui nessa manhã. Agora pergunta, por quê? Por quê? Por que então? Eu comecei a perguntar isso ao Senhor. Senhor, por que então, Senhor? E não há nada de errado fazer pergunta para Deus, não, tá? É. Todos os homens da Bíblia fizeram pergunta para Jesus. Os discípulos, todos, todo dia faziam uma pergunta para Jesus. Por quê? Eu fiz assim, Senhor, por que então? Você vai me emburrado? É. Que bate o pé no chão. Oh, pai, me fala, pai, me fala, pai. Eu. Oh, pai, por quê? Então, que não está acontecendo um milagre todo o culto da nossa igreja. Por quê? Se a tua palavra é a mesma, o teu poder é o mesmo, a palavra diz que o Senhor não mudou, que o Senhor não muda. A tua palavra diz que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. A tua compaixão é a mesma. O Senhor ama, o Senhor nos ama da mesma forma que o Senhor sempre nos amou. O que o Senhor disse está de pé. E a tua palavra diz: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, imporão as mãos aos enfermos e os curarão. Então, pai, por quê, meu pai, por quê que esses sinais não estão acontecendo mais nos nossos dias? Já ouviu falando alto de novo: Jesus, me ajuda, meu pai. É que eu fico nervoso, eu não consigo pegar assim, só conversando não, eu fico nervoso com essa situação. Eu fico nervoso ao mesmo tempo revoltado. Por que não acontece esses nossos dias? Aí o Espírito Santo fala assim:
iluminou o meu espírito com uma revelação. Está preparado, irmão, para ouvir? Ixi, calma, não vai doer não. E se doer no final, o Espírito Santo passa um mexelate, um anti-inflamatório do céu para você. Fique tranquilo. Escute, escute. O texto nós lemos em Mateus capítulo 4, 13, versículo... A gente leu agora. Olha o que está escrito, gente. Versículo 13, versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não foi porque ele não queria. Porque todas as vezes que alguém clamou a Jesus por cura, ele curava, ele fazia maravilha na hora, na hora, na hora. A Bíblia diz que um dia chegou um leproso para Jesus e falou: Senhor, se tu queres, limpa-me. A Bíblia diz que esse leproso se prostrou diante de Jesus, se ajoelhou, colocou o seu rosto no pó. Se o senhor quiser, o senhor pode. Eu sei que o senhor pode. Quantos creem que Jesus pode ainda? Se o senhor quiser, olha, quem está na dúvida, se o senhor quiser, o senhor pode. Ele olhou para Jesus assim. Aí a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Aleluia. Porque se o leproso chegasse no meio da multidão, ele deveria ser apedrejado. Aquele que não apedreja ninguém, estendeu a mão e disse: sim, eu quero. E a Bíblia diz que enquanto as pessoas se afastavam do leproso, a Bíblia diz que ele tocou no leproso e disse: sim, eu quero. Seja limpo. A Bíblia diz que imediatamente a lepra desapareceu por completo. Então, querer, ele quer. Mas o texto sagrado diz que ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade é a falta de fé. A Bíblia diz que um dia os discípulos falharam em expulsar um demônio. Eles perguntaram: Senhor, por quê? Olha aí, ele pergunta: por que a gente não conseguiu expulsar esse espírito mal aqui? Está aqui, capítulo 17 de Mateus, o verso 19. Por que não conseguimos expulsá-lo? Por que a gente fracassou? Tem que fazer pergunta, meu filho. Por que eu fracassei nesse negócio? Por quê? Olha a resposta. Por causa, verso 20, Mateus capítulo 17. Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Ah, irmão, você fala demais. Nada te será impossível se você tiver fé. Isso é muito forte, gente. Se você tiver fé, nada te será impossível. Meu Deus, meu Deus. Calma aqui, você vai entender aqui agora. Escute aqui agora. Então está aqui, capítulo 3, versículo 58. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Pergunta: mas por que dessa incredulidade? Como que essa incredulidade está se manifestando? Resposta: o texto diz que eles olharam para Jesus e falaram assim: de onde veio a este a sabedoria? De onde veio a estes sinais miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Olha que conversa. Não é esse o filho do carpinteiro aí, seu Zé? Ele não estava até um dia desse ajudando seu pai?
na carpintaria. Agora, da noite para o dia, aparece ele aqui agora, fazendo milagres, curando os enfermos, ensinando como a gente nunca ouviu ninguém ensinar, porque ele ensina com autoridade. Ele não é o filho do Zé. Ele não se, a sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas. Não está entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Explique isso para mim, por favor. Aí Jesus diz assim: olha, não há profeta sem honra. Na verdade, aqui, o que está acontecendo é que esses homens, mulheres, jovens, crianças, da terra de Jesus, estão desonrando. Embora a pergunta faça até sentido, de onde veio esses poderes miraculosos? A conclusiva deles está errada. A conclusão deles está errada. Por que a conclusão está errada? Porque ali já não é um qualquer. Sim, era Jesus, filho do carpinteiro. Sua mãe é Maria, sim, é Jesus. Só que agora é o ungido de Deus. No batismo aconteceu algo que eles não perceberam, que eles não viram. Eles não viram o dia que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Daquele dia para frente, ei, já não é mais o mesmo Jesus ajudante do carpinteiro, não. Eles não viram os 40 dias que Jesus passou orando e jejuando no deserto. Isso eles não viram, não. Eles estão vendo o resultado da unção. Mas eles não viram como foi o processo para receber a unção. Então, quando eles não viram o processo, eles estão tentando associar Jesus aqui, ungido, com Jesus aqui, ajudante de carpinteiro. E aqui está o problema. Porque agora, por não saber reconhecer isso, eles estão deixando de honrar aquele que está sobre Jesus, que é o Espírito Santo. Quando nós desonramos um ungido de Deus, nós estamos honrando aquele que está sobre esse ungido. Eu vou repetir mais uma vez isso. Quando desonramos o ungido de Deus, estamos desonrando aquele que está sobre este ungido. O problema desse povo aqui foi a desonra de não saber reconhecer quem estava sobre Jesus. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Perceba que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E agora Jesus está diferente. O ministério foi ativado. Algo novo está acontecendo que eles não estão entendendo. E como eles não estão entendendo, agora estão desonrando. Não estão dando crédito à unção que está sobre Jesus. A partir do momento que o Espírito Santo repousa em você, pensa aqui, você já não é qualquer pessoa. Ah, irmão, vocês não entenderam isso aqui. Vou repetir mais uma vez isso aqui, olha. A partir do momento que o Espírito Santo vem sobre você, você já não é qualquer um. Não, 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 não. Se a gente começar a entender esse negócio aqui, vai pegar fogo isso aqui, né, irmão? Isso aqui é uma coisa muito séria. Quando o Espírito Santo, escute, escute, escute. Quando o Espírito Santo veio sobre Moisés, presta atenção. A Bíblia diz que Moisés foi transformado de um fugitivo, que
assassinou uma pessoa, fugitivo, está no pecado, tal. O Espírito Santo veio sobre ele, ungiu e transformou Moisés, sabe o quê? Em um grande líder. Eu fiquei, meu Deus, o cara liderou 3 milhões de pessoas sem WhatsApp. Não tinha não, gente, não tinha não, é sério. Sem WhatsApp, sem Instagram, sem telefone, sem energia, sem microfone, sem megafone, 3 milhões de pessoas no deserto. Olha o líder. Que líder fenomenal. Foi o Espírito Santo que fez isso. Quando o Espírito Santo veio sobre Josué, o transformou de um simples entre aspas, tá? Servidor de Moisés em um grande conquistador. Lembre disso? Quando Moisés impôs as mãos sobre Josué, ele recebeu do mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Josué foi transformado em um grande conquistador por causa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre Jefité, está na Bíblia esse nome, tá? É que você leu com pressa. Para você ter noção, Josué era um homem desonrado, rejeitado, mas quando o Espírito Santo veio sobre Jefité, de desonrado, de rejeitado, se transformou em um homem desejado, irmão, isso é forte, desejado, aprovado, se transformou em um homem honrado. O Espírito Santo fez isso de Jefité. Quando o Espírito Santo veio sobre Gideão, o transformou de covarde em um guerreiro conquistador cheio de coragem, gente. Porque é muita coragem enfrentar um exército inteiro com 300 homens. É coragem. De alguém covarde, um homem muito corajoso. Quando o Espírito Santo veio sobre Davi, o transformou de um simples pastor de ovelhas em um dos reis mais relevantes de toda a história de Israel. Quando o Espírito Santo veio sobre Davi, se transformou de um homem esquecido lá no campo, que até o pai esqueceu dele, quando Samuel veio ungir alguém para ser rei. De um jovem esquecido para um jovem aclamado pelas mulheres de Israel. Porque foi Davi quem derrubou aquele gigante. Foi Davi quem matou Uz, matou Leão. Foi Davi quem enfrentou os filisteus. Foi Davi. Mas a Bíblia diz, olha para cá, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Assim, quando Davi estava entre seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor dominou, controlou Davi. E daquele dia em diante, lhe concedeu grande poder. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, a Bíblia diz que quando Saul foi ungido rei, o profeta Samuel disse assim para Saul: ô Saul, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado, tu serás transformado em outro homem. Quando o Espírito Santo vem sobre um homem, sobre uma mulher, ele é transformado em um novo homem, em uma nova mulher. Só que aí, quem está de fora não vê a transformação. Porque a transformação é radical. Aí quem te viu antes do Espírito Santo, quer te desonrar hoje, que agora você tem o Espírito Santo. Quem te viu antes da unção, quer continuar te desonrando. Mas hoje, você já tem a unção. E foi isso que aconteceu com Jesus. O Espírito Santo veio sobre Jesus, e por causa disso, quando os seus conterrâneos viram aquela unção tão grande sobre Jesus, escute, eles o rejeitaram. Lucas capítulo 4 diz que eles até pegaram em pedra para o apedrejá-lo.
Eles até tramaram a morte de Jesus. Eles se encheram de ira ao ouvirem tudo quanto eles estavam ouvindo. Embora Jesus está dando a dica. Ei, quando foi dado a ele o livro, capítulo de número 16, capítulo 4, versículo 16, e assim: chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, porque todo sábado Jesus ia para a sinagoga. Tem crente? Tu vigia, irmão. Tem crente que está bem assim, ó, não tem o hábito de cultuar certinho ao Senhor. Jesus estava aqui, ó para cá, ó para cá. Como de costume, levantou-se para ler. Ó para cá. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ó para cá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Na verdade, Jesus aqui já está dando uma dica. Tudo isso está acontecendo comigo hoje é porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu gostaria que você também fizesse isso, irmão. Tudo isso começou a acontecer com você também, porque o Espírito Santo está sobre você. É o Espírito Santo que está sobre você. Agora, já não é mais o filho carpinteiro, não. Agora é ungido do Senhor. Aí a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, que percorrer Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha, gente, curando todas, curando, ó de graça, curando todas. Você crê que ele pode fazer isso hoje aqui? Irmão, eu estou na expectativa que vai ter aqui um culto. E que a partir deste culto, daí para frente, em todos os cultos, Jesus vai fazer milagres em nosso meio. Jesus vai usar essa pessoa que está do teu lado e vai dizer assim: irmão, deixa eu orar por você. Ei, não vai ser só o pastor Joelson, não. Você vai estar com a unção tão forte na tua vida, e aonde tu tocar, Jesus vai curar. Quantos querem receber essa unção essa manhã? Aonde você tocar, a unção do Senhor vai se manifestar. E eu sinto Ele aqui nessa manhã. Eu estou na expectativa, não sei quando é que Ele vai começar a fazer isso aqui, mas eu sei que vai ter um culto que Ele vai fazer isso. Ele vai curar através das minhas mãos, mas Ele vai curar também através das tuas mãos. A Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo. Não, por favor, só você, de verdade. Se você quer pastor, eu quero mais ou menos assim. Eu não sei se eu quero a minha mão para curar ninguém, não. Cada um que se dane essa doença lá. Não, é só para você que tem pelo menos 10 centavos de compaixão assim no seu coração. Da próxima vez que eu ver alguém doente, eu vou emprestar as minhas mãos para Jesus. Porque Jesus cura quando alguém empresta as mãos. Aleluia. E estes sinais seguirão os que crerem.
porão as mãos sobre os doentes e os curarão. Eu já sinto a unção dele aqui nessa manhã. Coloque suas mãos assim para o céu, por favor. Diga assim: Espírito Santo, no dia que o Senhor quiser usar as minhas mãos, pode contar comigo. Eu empresto as minhas mãos para o Senhor. Comece a receber agora esta unção que está vindo aqui. Alguns já começam a receber essa unção agora. As suas mãos serão o bisturi de Deus na terra. As suas mãos serão o bisturi de Deus na terra. O Espírito Santo começa a distribuir agora dons de curar, dons de operação de maravilhas. Comece a receber agora. Pastor, e a pregação? Depois eu vou pregar. Só começa a receber aí, meu filho. Recebamos dessa unção que está descendo aqui agora. Ele está aqui neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Eu estou aqui com muita reverência àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos purificou e fez de mim e de você santuário do Deus Altíssimo. Você é morada de Deus, você é morada do Espírito Santo. Eu quero pregar, mas o Senhor está derramando sobre nós uma unção tão grande essa manhã. Eu quero continuar pregando, daqui a pouco eu vou pregar. Eu vou deixar você adorar mais um pouquinho a Ele aí. Abre a sua boca, comece a adorar Ele. Isso, comece a adorar a Jesus. Somente adore a Jesus. Adore a Jesus. Somente adore a Jesus. Agora escute. Vai para cá agora, vai para cá. Vai para cá. Sabe o que foi que impediu o milagre acontecer em Nazaré? Vou te falar o que foi que impediu. A familiaridade. A familiaridade nos impede de honrar. E tem dois tipos de honra que o Senhor quer que a gente pratique aqui na nossa igreja. Primeiro, que a gente honre o outro. Ah, pastor, eu achei que é só honrar a Deus. Não. Jesus quer que você honre esse irmão que está perto de você, honre essa irmã que está perto de você, honre seu esposo, honre a sua esposa. Jesus quer que você faça isso. A cultura do reino de Deus, é a cultura da honra e não da desonra. Ah, se essa igreja entender esse negócio, irmão. Eu repito mais uma vez, a gente já começa a concluir, encerrar. A cultura do reino de Deus é a cultura da honra e não da desonra. Posso provar na Bíblia? Eu te provo. A Bíblia diz
que um dia Mical, esposa de Davi, viu Davi dançando. Ó, pastor, foi assim a dança de Davi? Não sei. A minha assim, eu não sei dançar de um jeito. Pastor, não foi um samba não? Aquele do samba. Claro que eu vou sambar aqui no pão, né, gente? Vira até meme o negócio. Eu sei. Escute. Quando Mical viu o Davi dançando, a Bíblia diz, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, perdão, capítulo 6, versículo 16, e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando, observando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical está desonrando o próprio marido. Mas ela não falou isso em voz alta, não. Foi só no coração que a desprezou. Por causa disso, a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Mical. Enquanto Ana recebeu um milagre, quando Deus abre a sua madre, Mical fica impedida de gerar milagres, porque cada filho é um milagre que é gerado. Desonra, bloqueia, impede que milagres aconteçam. Tem gente aqui que ainda não foi agraciado por Deus com milagres por causa da desonra. Está faltando você começar a praticar isso na sua vida, honrar alguém que até então, no seu coração, você despreza. Miriam ficou leprosa porque desonrou o seu irmão Moisés. Nasceu de casa, comeu feijão comigo na mesa, agora é líder de Israel, do povo aqui. Mas é meu irmão. Epa, pre. É seu irmão, sim, é legal. É fato. Mas agora tem unção. Agora, o Espírito do Senhor está sobre ele. Peraí. Não é bem assim, não. É rei Davi? É. Mas o Espírito do Senhor está sobre ele. É teu marido? É. Mas o Espírito do Senhor está sobre ele. É tua esposa? É. Mas o Espírito do Senhor está sobre ela. É teu sogra? Tua sogra? É. Mas o Espírito do Senhor está sobre ele, está sobre ela. Aprenda a honrar aqueles que têm o Espírito Santo. Não, me ajuda a pregar isso para quem está perto de você e dizer assim: honre quem tem o Espírito Santo. Fala aí. Ô, irmão, tu faz só de um lado. Não faça acepção de pessoa, por favor. Fala da direita para da esquerda. Honre quem tem o Espírito Santo. Para cá. Diz assim, a propósito, me honre. Peguei você! Te peguei agora. Ei, deixa eu terminar. Jesus dos crentes, tenha misericórdia de mim, da minha mulher, dos meus filhos, dessa igreja também, Jesus. Gente, porque o culto da manhã passa muito rápido. Oh, Jesus, escute. Então, o que aconteceu? A partir de hoje, nós vamos honrar os da casa. Amém?
Ô, irmã, oi. Para de ficar guardando essa louça nova e só colocar na mesa quando tem visita. Receba na sequência. Fala, Deus? Quem foi falar assim? Quem foi, irmão? Oh, Deus, tá misericórdia. Mas tua mulher faz isso, rapaz. Ele tá falando para outras pessoas assim. Eu entendi. O irmão fala, que seu irmão fala, o pessoal fica achando que é as porra dele, né? Mas as porra dele faz o cuidar dele direitinho, que eu conheço ali. Escuta, gente, escute. Ei. Ô, minha irmãzinha, tu só coloca roupa quando vai pra festa, uma roupa bonita. Bota uma roupa bonita quando vai sempre teu marido pra qualquer lugar. Honra teu marido. Os homens digam amém, por favor. Eita, glória. Ei. Agora para nós aqui agora. Para nós líderes, para mim pastor, para todo mundo aqui na igreja, o negócio estreitou para todo mundo aqui agora, gente. Porque eu vou ter que honrar mais os meus levitas. Meus levitas, me perdoa por todas as vezes que eu desonrei vocês. A partir de hoje, o meu compromisso aqui é honrar vocês o máximo que eu conseguir honrar. E diante de Deus eu peço perdão por todas as vezes que eu não honrei vocês como vocês merecem ser honrados. Por sinal que eu pedi um aplauso de Jesus pela vida desses nossos levitas. Ô Franco, a partir de hoje eu vou te honrar com você. Ô minha cunhada, meu cunhado, eu preciso te honrar mais. De verdade. Ô Vitão, eu preciso honrar mais a tua equipe do estacionamento. Sua equipe é fantástica. Eles trabalham com tanto amor, você viu os irmãos que vêm parar o carro. E às vezes não é reconhecido. Meus diáconos, vocês merecem todo o meu amor, todo o meu aplauso. Vocês merecem, sabe que eu lave os pés de vocês. Vocês merecem ser honrados, de verdade. Que diácono fenomenal que Deus tem nos dado aqui. Porque reclamar é fácil, gente. Honrar é mais difícil. Eu preciso honrar as nossas professoras do Kids, em todo culto. Estão lá, eu não estou participando desse banquete aqui, gente. Estão lá servindo as nossas crianças. E às vezes por qualquer queixinha que a criança faz. Oh, pai, oh, mãe, não estou cuidando bem do meu filho, não. Não vou mais chegar mais, não. Mas não sabe, ó, isso aqui. A partir de hoje, você vai honrar todas as crianças do Kids também. Eu quero todo mundo honrando aqui, nossa equipe do Kids. Que a partir de hoje, todo mundo honrando, os irmãos passam o culto todo em pé, lá para servir lá na porta, lá para o pessoal entrar, sempre tem alguém para abrir a porta. A gente faz só. Tem gente que passa, nem para a cara dos irmãos olha. Passeou, meu irmão. Passeou. Vem cá, Gil. Vem cá, Gil, Estamis. Vem cá. Rápido, meu tempo acabou. Vem cá, correndo, Gil. Correndo, vem rápido, pelo nome de Jesus. Vem cá, que eu vou fazer uma ensinação aqui agora. Tu fica desse lado aqui, tu é recepcionista desse irmão aqui, tu é a recepcionista desse irmão aqui, aí tu abre a porta para mim, Eu tô chegando, tu abre a porta. Aí tu chama, passeou, meu irmão. Amém. É assim que acontece. Eu quero te honrar, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado por você abrir a porta para mim. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Eu quero honrar vocês. A partir de hoje, meu compromisso agora é de honrar cada levita, cada líder. Obrigado, Felipe Santiago. Obrigado, Flávio. Obrigado, Tiagão. Que trabalho o Tiago tem feito aqui na nossa igreja. Meu fotógrafo amado, do sorriso mais lindo de Feira de Santana, Tiagão. Tá todo dia ali, ó, tem uma foto para... Obrigado, gente. Mas tem uma pessoa que a gente precisa honrar nessa igreja. Sabe quem é? Quem disse Espírito Santo aí, gente? Mas tem uma pessoa que a gente vai precisar honrar em todo o culto aqui nessa igreja. Sabe quem é? O Espírito Santo. Meu técnico de som amado, meu lindo, vem cá, vou te dar um abraço aqui, só porque eu esqueci de você. Eu falei, todo mundo não falei dele, ele tá aqui balançando a cabeça, é verdade. De novo, o pastor esqueceu de mim. Obrigado, cara. Obrigado, isso é uma benção. O som tá bom porque você tá aqui fazendo isso. Deus abençoe. Isso é uma benção, cara. É o primeiro a chegar. O som tá todo bonitinho, ninguém vê esse negócio. A minha equipe lá em cima fica escondidinho. Gente, eu amo vocês, obrigado. Ei,
A partir de hoje, nós vamos implantar essa cultura do reino aqui na nossa igreja. Sabe o que é? Honrar uns aos outros. Ô, gente, quem me dá só mais 2 minutos para me terminar essa mensagem? Levanta para me saber aqui, deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 20, tá bom, tá bom. Deixa eu terminar em nome de Jesus. Não fica com fome, não. Não fica com fome, não. Não fica com fome, não. Bloqueia a fome na sua mente agora, em nome de Jesus. Bloqueia a fome. Fome, sai daqui, fome. Sai daqui. Eu te repreendo, fome. Sai, fome. Ei, a partir de hoje nós vamos honrar a pessoa mais importante da igreja, que é a pessoa do Espírito Santo, gente. Eu disse que a cultura do céu é a cultura da honra, gente. No dia do batismo de Jesus, presta atenção. No dia do batismo de Jesus, a Bíblia diz que o Pai bradou com alta voz e disse assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Percebe? Jesus está elogiando o seu filho. Esse é o meu filho. Eu tenho um prazer nesse filho. Aí, escute pra você entender. Meu Deus, estou todo arrepiado, meu Deus. Que presença que está aqui nesse lugar hoje. Eu quero honrar o Senhor, o Espírito Santo. Escute aqui, por favor. Aí você vai mais na frente, Deus Filho honrando o Espírito Santo. Quer ver? Ele chega na sinagoga e diz: ei, gente, o Espírito Santo está sobre mim. É mais assim, não é sobre mim não, tá? É sobre quem está sobre mim. É sobre ele. É que o Espírito Santo está sobre mim. Aí você vê, sabe o quê? Jesus honrando o Espírito Santo. Deus Pai honra Deus Filho honra o Espírito Santo, e Deus Espírito Santo está honrando Jesus está honrando Deus Pai, gente. Aqui meu tempo já acabou já, não dá para eu te mostrar isso aqui na Bíblia, não. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí, ó para Jesus. Se eu expulso demônios, o expulso pelo Espírito Santo. Tá, Jesus está o quê? Apontando para ele, o Espírito Santo. Aí depois você vê Jesus falando do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Só que isso, outro Consolador é alguém que tem as mesmas características que eu. Está honrando o Espírito Santo, gente. Pastor, como é que a gente vai honrar o Espírito Santo? E aqui eu termino. Como que nós vamos honrar o Espírito Santo? Reconheça-o publicamente. Eu faço questão de chegar aqui, Espírito Santo. Eu dependo do Senhor para pregar. Ele sabe disso, sabe? Mas honrar é reconhecer publicamente. Pastor, como que nós poderíamos honrar o Espírito Santo? Sendo intencionais quando a gente for entregar algo para Ele. Ó, o culto é racional. Tem gente que vai canta com uma preguicite que só o sangue de Jesus dá vontade de botar as 2 mãos assim. Sai, preguiça dos infernos. Sai em nome de Jesus. Sai, preguiça maldita. Levantemos nossa... Ó, louvor. Te adoramos, ó Senhor. Ó, a consciência de que eu estou adorando a Ele com as minhas mãos. E a Bíblia manda a gente erguer as mãos para adorar a Deus. Aí, ó o crente. Levantemos nossas mãos. Vai cantar o Senhor? Levantemos nossas mãos. Rapaz, abre essa boca santa. Em caso da cada grito do teu filho. O teu tio faz gol, tu dá um grito e fica rouco, 3 dias rouco.
Ah, é por isso que eu entrego tudo. É o meu melhor para ele, gente. Vai servir, faz o melhor para ele. Vai prestar um culto a Deus? Ah, eu vou tirar isso aqui hoje. Junto. Domingo tu não trabalha não, filho, meu filho. Domingo tu já tarde porque tu acorda tarde. Mas sabe por que acordava? Sabe por que tu acordava tarde? Porque você ainda não entendia o princípio da honra. A reunião começa aqui hora 10, eu vou chegar às 9h30. Eu vou ficar esperando, porque eu quero ser um dos primeiros a erguer as minhas mãos para Ele. Eu vou honrar ao Espírito Santo. Aí você vai ver, já já, Deus vai começar a fazer milagres extraordinários aqui nesse lugar, quando todo mundo aqui estiver entendendo o princípio da honra ao Espírito Santo. Sabe o que você pode fazer para honrar? Quando você for entregar suas ofertas, faça o melhor que você pode naquele momento. Quer ver milagres? Honra o Senhor com as primícias. Primícia é a primeira parte. Eu vou aqui honrar o Senhor com o melhor que eu posso nesse momento. Terceiro, sabe como é honrar? Agradecendo. Uma das formas de honrar uma pessoa é agradecendo a ela. Terceiro, quarto, já pedi já. Faça elogios sinceros. Ah, no dia que essa igreja entender esse negócio, Espírito Santo, eu quero te honrar porque o Senhor... E aí você fala, que vem do coração. Quarto lugar, falando para todo mundo o que ela fez. Quinto lugar, dando o lugar de honra, o primeiro lugar na sua vida. Vamos terminar, gente. Acabou meu misericórdia, acabou meu tempo. Fiquem em pé, por favor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Peraí rapidinho. Ó, só canta isso, de verdade. Quem estiver cantando com toda a sua alma. Pastor, até agora minha alma está meio azeda assim. Eu não estou bem para cantar, não. Então não cante, não. Não cante porque todo mundo está cantando, não. Só cante se estivesse no fundo da sua alma. Porque o Espírito Santo é o Consolador amado. O Consolador é advogado, ele... Terça-feira eu estou aprendendo sobre isso aqui. É o nosso advogado, é o nosso conselheiro, sabe? Irmão Fábio, sabe o que é uma pessoa ter um conselheiro sábio? É o Espírito Santo. Então, só você que reconhece que o Espírito Santo é um conselheiro sábio, então você vai adorar ele dizendo assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cante com sua alma. Este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, nós te honramos, nós te exaltamos, Espírito Santo. Cadê? É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual. Canta isso, vai. Sim. Se compara a esperança viva
Você vai sair daqui hoje ungido. Você vai sair daqui hoje cheio dessa função. Oh! Eu provei viver. Se não for pra prova hoje. Libertar meu ser, mas a vergonha de estar. Eu sei estar. Ei! Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Os instrumentos, louva a Deus, Wesley. Tua glória, Senhor. Os parabéns. Tua glória. Isso! Isso! Se você puder, ora, Espírito Santo! Ore ao Espírito Santo! Senhor, um pouquinho. Eu quero orar por pessoas que desejam onde receber o batismo com o Espírito Santo. Vem aqui rapidinho. Você quer receber o batismo do Espírito Santo? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu quero ser transformado em um novo homem, uma nova mulher. Então você precisa receber o Espírito Santo. Eu não sei se é hoje que ele vai te batizar. Mas ore para que seja hoje. Ore para que seja hoje. Ore para que seja hoje. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, está diferente, está mesmo. Porque nenhum homem consegue ser intenso depois que recebe o Espírito Santo. Eu vou orar por vocês. O Espírito Santo vai colocar uma língua estranha que você não conhece na sua mente. Ele te batiza e você fala o que o Espírito Santo te concede para falar. Pastor, eu estou fraco. O Espírito Santo veio para os mais fracos. Ele não veio para os fortes, não. Pastor, mas eu não estou, sabe, pastor, nos meus melhores dias. É exatamente isso. É por isso que você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para o melhor e para o pior de nós. É para você mesmo. É você mesmo que precisa do Espírito Santo. E enquanto a pastora Deide estiver orando aqui, o Espírito Santo vai vir sobre você que está no seu lugar também aí, te trazendo um renovo espiritual. Bora, minha filha, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós clamamos nesta manhã, Espírito Santo, por um batismo de fogo, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos a Ti mais uma vez. Faz de novo, Senhor.
Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Como é dia de Pentecostes, meu Pai. Faz de novo, Senhor. Toca agora nessas pessoas, Pai, com atenais de fogo. Toca agora nessas pessoas. Em o nome de Jesus. Eu repreendo agora toda timidez. Toda timidez cai por terra agora. A timidez que impede o Espírito Santo de tocar. Eu repreendo agora em o nome de Jesus. Você que tinha medo. Você que tinha medo. Em o nome de Jesus eu declaro. Receba a coragem agora do Espírito. Seja tocado agora em o nome de Jesus. Seja tocado agora em o nome de Jesus. Jesus, nós clamamos a Ti. Jesus, nós clamamos a Ti. Será se toda a igreja pode dizer comigo? Só aqueles que não vieram aqui na frente, diga comigo. Jesus, nós clamamos a Ti. Jesus, diga mais alto.